Meus queridos e amados irmãos, é bom estar com vocês em mais um momento aqui do nosso estudo da Palavra do Senhor. Antes de iniciar esse momento, eu quero pedir a sua atenção para o recado que nós vamos dar no finalzinho da nossa transmissão, quanto a algumas dinâmicas nossas aqui na caminhada da igreja. Nós vamos orar e seguir o nosso programa como nós temos feito todo o nosso momento de estudo. Oremos. Santo Deus, obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu sustento, ó Pai, sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela nossa vida, a vida dos nossos irmãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, dos nossos familiares, ó Pai, tem nos preservado diante dessa situação. E aqueles que têm enfrentado dificuldades, nós colocamos diante da Tua presença, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que traz a solução, ó Pai, para cada situação. O Senhor, ó Pai, que conduz cada passo da nossa vida, cada instante da nossa vida e da nossa história. Pai, nos ajude a compreender o Teu querer e a Tua vontade. Continue nos capacitando e nos direcionando, é o que nós pedimos e Te agradecemos, no santo e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro cântico de todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remir os comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar, pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.
Meus queridos e amados irmãos, nós vamos meditar no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos nessa noite. O texto abrange o primeiro versículo, indo até o versículo 14, mas eu vou ler do versículo 12 ao 14. O texto diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez. Pai, de infinita bondade, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, pedindo a Tua instrução, a Sua capacitação para as nossas vidas, para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento que vem do Senhor, ó Pai. Nos ajude a olhar para a Tua Palavra e na Tua Palavra encontrar, ó Pai, aquilo que nós necessitamos, que é crer em Ti, que é entender que o Senhor é o Senhor sobre a nossa vida, que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Continue, Senhor, nos direcionando e nos capacitando. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a nossa meditação nessa noite aponta para uma questão muito importante quanto ao discipulado e o crescimento de igreja. Discipulado e crescimento de igreja devem caminhar juntos. E nessa caminhada, nessa relação do discipulado, que trata sobre o crescimento da igreja, nós vemos que essa relação entre esses dois fatores que não pode ser ignorado, de forma alguma deve ser ignorado. Não se pode tratar dessa relação do discipulado e do crescimento com descaso. É algo que deve ser observado, é algo que nós devemos caminhar e crescer diante da graça do Senhor. Como igreja, nós precisamos estar atentos àqueles que são novos na fé, aqueles que estão iniciando a jornada na caminhada do povo de Deus, aqueles que estão indo em direção à palavra de Deus, estão conhecendo a palavra de Deus e precisam da graça de Deus. Esses recém-convertidos precisam ser recebidos, preparados, ensinados como deve ser a vida cristã, como deve ser a caminhada cristã. Não é apenas recebê-los quando eles chegarem no ponto que demonstrem a fé, passar eles pela classe de catecúmenos, que é o nosso costume, ou algumas igrejas chamam da classe de novos membros, ou a classe primeiros passos na fé, mas é dar essa instrução que é necessária para que eles possam se tornar membros, mas muito além disso, é acompanhá-los, é caminhar com eles, é desenvolver uma vida. Por isso, vida cristã é investimento da nossa vida na vida daquela pessoa. Assim como nós recebemos da graça do Senhor, da orientação de Deus, agora nós investimos em outras pessoas, para que essas pessoas passem pelo mesmo processo que eu e você passamos no início da nossa trajetória. O discipulado é um chamado à igreja para que ela seja responsável com cada um dos seus membros. Igreja somos nós nos responsabilizando uns pelos outros, chamando a outra pessoa a caminhar com Cristo, a viver com Cristo, a desenvolver com Cristo na fé. É viver por fé em Cristo Jesus, trazendo aquilo que o Senhor nos traz como direção para a nossa vida. Nós temos uma responsabilidade
de cuidar uns dos outros. E não é apenas fazer dessa nova pessoa ou de outro irmão, qualquer irmão na fé, um conhecedor apenas das doutrinas. É necessário conhecer a doutrina, o ensino da palavra de Deus, mas muito além disso, é levar essa pessoa a se tornar como Cristo, ou seja, se comprometer com a obra do Senhor, com o povo do Senhor, entendendo o chamado de Deus, a ordem de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. É certo que o discipulado cristão, o discipulado bíblico, ele vai gerar um crescimento saudável para a vida da igreja. E é esse crescimento saudável que nós buscamos como povo de Deus. Para que esse crescimento seja saudável, tem que receber um alimento saudável, que é a palavra de Deus. Tem que receber um cuidado saudável daqueles que são discípulos de Jesus, que têm caminhado com Jesus Cristo, que tem o Senhor como Senhor da sua vida, da sua história, e investir na vida dessas pessoas. Mas eu quero trabalhar aqui, de uma maneira bem dinâmica, algumas questões. A primeira delas é que o discipulado por meio de grupos pequenos grupos que se reúnem, é algo que é essencial para o crescimento da igreja. No Novo Testamento, nós vemos que o discipulado ele se desenvolveu por meio de pequenos grupos que se reuniam com o objetivo de louvar e bendizer ao Senhor. Ou seja, aquela estratégia foi uma estratégia essencial para o crescimento da igreja. Foi essencial para que a igreja crescesse. Ou seja, o foco não era só uma localidade, mas eram diversas localidades onde tinha o povo de Deus investindo em outras pessoas. Assim a igreja foi crescendo e desenvolvendo. Ou seja, o foco não era central ali só no grupo, mas era atingir diversos grupos. Era algo que era essencial e foi uma estratégia que trouxe grande crescimento para a igreja. Nesses últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e muitas vezes a gente conversa e esbarra numa outra questão e fala: olha, eu li em tal livro, eu vi tal pessoa dizendo, e a questão que vem para nós é a seguinte. Às vezes o que vem para nós é o seguinte: olha, tem dado certo tal coisa em tal lugar. Só que a questão é a seguinte: quando a gente trabalha com livros principalmente, e tem diversos livros bons na vida cristã, isso nos ajuda, mas quando direciona algumas questões, nós temos que entender para qual cultura aquele autor está escrevendo. Tem culturas que trabalham mais com estatísticas. A cultura norte-americana é uma cultura muito baseada em pesquisas. Então você vai ver artigos, você vai ver livros, todos eles mostram ali qual é o objetivo. Olha, isso aqui foi feita essa pesquisa e chegou-se a essa conclusão. Em outras localidades, a abordagem dos autores são diferentes. Porque em outras nações o foco não está nem tanto nessa questão, mas está em outras questões. A nossa cultura também é diferente. E o nosso país, do tamanho que ele é, tem uma grande diferença cultural dentro do nosso país. Nós que estamos no Sudeste, nós temos uma certa forma de agir e pensar. Aqueles que estão no Norte têm também a sua forma, a sua questão cultural. Os que estão no Sul têm o seu jeito. E isso não quer dizer que a gente é inimigo um dos outros, deve virar as costas. Não, nós somos a mesma nação, o mesmo povo, o povo brasileiro, só que nós temos peculiaridades. Deixa eu ir para a micro-região dentro do nosso estado, não é diferente. Aqui na região litorânea nós não temos alguns comportamentos, algumas formas. Na região mais montanhosa não é diferente. Na outra ponta do estado não é diferente. Nós enfrentamos essas situações. Então, quando eu falo de livros, às vezes palestras, algumas coisas que nós ouvimos, nós temos que pensar o seguinte: tem coisas que são adaptáveis à nossa realidade, tem coisas que não são. Essa questão bíblica aqui, muito clara, ela é totalmente aplicável à nossa realidade. Nós podemos nos reunir como povo de Deus, em grupos menores, quando a gente tiver menos limitação, a gente consegue fazer isso, faz parte.
nós nos reunimos como irmãos. Dentro da nossa cultura aqui como igreja, nós temos os grupos de oração que se reúnem semanalmente dentro da rotina normal da igreja para orar, meditar no texto da palavra de Deus. Ou seja, o processo do discipulado continua acontecendo. Faz parte da vida do povo de Deus. Esses grupos pequenos são uma estratégia que comprovadamente, olhando para a Bíblia, é uma estratégia viável, que vem trazendo crescimento para o povo de Deus. Porque nos lares, trabalho nos lares, entenda essa questão, porque é um trabalho bom, porque é um trabalho interessante. Porque às vezes a pessoa tem preconceito de vir à igreja, o templo, o prédio. A pessoa vai falar, não vou na igreja porque eu sou de outra fé, sou de outra religião, eu não quero estar ali. Mas na sua casa, a pessoa vai. Se você convidar para a sua casa, olha, eu vou ter aqui um momento aqui, vai vir alguns irmãos da igreja, nós vamos orar, mas eu gostaria que você estivesse aqui conosco. A pessoa vai achar interessante, vai ficar curiosa e vai. E ali então vai ali, vai conhecer, vai ver que nós não somos estranhos assim. E numa outra oportunidade, ela já conhecendo um pouco mais de pessoas, ela pode vir na igreja e não vai se sentir tão estranha no meio. Porque já tem pessoas que ela conhece e que vão ali recebê-la bem, vão tratá-la bem. E aí ela vem do grupo menor para o grupo maior. E assim ela começa a ter uma relação maior com as pessoas da igreja. É uma estratégia viável e funciona. A Bíblia nos mostra isso. E algumas realidades, o grupo pequeno é a forma mais prática dentro da agenda da igreja e da agenda das pessoas e da agenda delas na vivência da cultura da cidade. As cidades maiores, que têm um grande fluxo de pessoas, às vezes as pessoas não conseguem se reunir num momento semanalmente, uma vez na semana, mas conseguem reunir em grupos menores, que são grupos mais regionalizados. Ou seja, quem mora na região sul da cidade consegue reunir num grupo, na região norte consegue reunir num grupo. Então, esses grupos funcionam nesse sentido. Ou seja, quem mora mais perto, para a gente poder trabalhar junto, para a gente poder caminhar, e assim se desenvolve. Mas a questão é o seguinte, esse grupo menor, ele não vive longe da igreja, por isso ele tem que estar linkado a uma vida da igreja. Porque senão começa a se criar um gueto dentro da igreja. Quando a estratégia de um grupo menor, ou grupo de edificação, ou grupo de crescimento, ou grupo de comunhão, são esses nomes que esses grupos levam, se eles não têm o objetivo de apontar o evangelho e levar a pessoa a Cristo à vivência da igreja, então desfoca do que é o objetivo do grupo, que é ser um meio pelo qual nós podemos pregar o evangelho, fazer com que pessoas venham a Cristo e levá-las à vivência com todo o povo do Senhor. Os grupos pequenos, então, são uma grande forma, uma grande estratégia de crescimento, mesmo diante das agendas que talvez precisem de adaptações, mas são importantes e devem ser levados a sério. O discipulado para a nossa vida traz o foco para o que é essencial, que é o fortalecimento na fé e a comunhão. O discipulado faz com que a gente entenda que a gente precisa crescer e fortalecer, e faz com que a gente viva em comunhão. E num grupo pequeno nós vemos isso. Num grupo menor é desenvolvido isso. No grupo maior também é visto. Mas no grupo menor nós vemos essa realidade e conseguimos trabalhar muito mais profundamente. Através dos pequenos grupos, a igreja consegue ir aprofundando a comunhão, que não deve ficar só nesse pequeno grupo, mas também no grande grupo, onde todos se reúnem para louvar e bendizer o Senhor. E assim nós desenvolvemos a vida como discípulos do Senhor. O discipulado, através desses grupos de comunhão, esses pequenos grupos, ele pode ser desenvolvido em toda a cidade. Em todos os lugares é possível fazer uma aplicação
dessa metodologia de trabalho que é tão importante. Os pequenos grupos, sejam eles em casas, às vezes em empresas, é possível fazer pequenos grupos, é possível abrir diversas portas. Tem pessoas que têm a sua empresa e convida o povo da igreja. Tem pastores que têm desenvolvido o trabalho assim. Olha, eu gostaria que o senhor viesse aqui e desse um momento de atenção para a gente aqui e falasse. E ali começa-se um grupo pequeno e se desenvolve. E dali surge um povo de Deus crescendo, envolvido com a graça do Senhor. Então nós temos diversas formas, diversas metodologias que são possíveis dentro desse movimento. Onde houver porta aberta para se falar do Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho, devemos ensinar a palavra do nosso bom Deus. Mas eu quero avançar com você aqui, pensando numa outra questão. O discipulado ele deve ser abraçado pelos membros da igreja como um estilo de vida. E eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho que entender que o discipulado faz parte da minha vida. Ou seja, eu continuo recebendo o discipulado do Senhor, mas eu sou um possível discipulador. Mais para frente a gente vai falar um pouco dessa questão, mas eu quero focar aqui nessa questão, em abraçarmos o discipulado como um estilo de vida de um filho de Deus. Discipulado como estilo de vida é um desafio para nós. É uma mudança radical na nossa vida, na nossa história. É uma mudança radical na vida da igreja. É um investimento da nossa vida na vida de outras pessoas. É investir em vida de outras pessoas para que elas possam crescer e desenvolver na caminhada como povo de Deus. É um investimento daqueles que receberam preparo da graça de Deus, da palavra do Senhor, naqueles que são leigos, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o trabalho do discipulado não é só um trabalho pastoral, é também um trabalho pastoral, mas é um trabalho de todo cristão. Lembremos aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. O problema, muitas vezes, é que na cultura de igrejas religiosas, da religião como um todo no Brasil, se pensa na figura daquele que está à frente e ele tem que fazer tudo. Só que o trabalho cristão é um trabalho de todos. O sacerdócio universal de todos os crentes é mostrar que eu posso orar por uma pessoa, eu posso falar da graça de Deus por uma pessoa, eu não dependo daquele que é o líder da igreja. Eu posso fazer isso, porque eu sou um discípulo de Cristo. Se eu fui discipulado por Cristo, se eu entendo o Evangelho, eu posso investir em outras pessoas. Quero que você pare e pense comigo uma questão. Qual igreja ela tende a ter um maior crescimento? Aquela onde só o pastor, ou seja, só um líder discipula, ou uma igreja onde 50 pessoas discipulam? Se eu tenho a responsabilidade de trazer uma pessoa para Cristo, eu estou trazendo uma pessoa. Eu estou investindo em uma pessoa. Então quer dizer que se apenas pelo meu trabalho vier a ter uma pessoa a mais na igreja, então no ano nós crescemos apenas um membro. Agora, se todos nós tivermos o compromisso de todo ano trazer pelo menos uma pessoa para Cristo, eu não estou dizendo que sempre vai acontecer, irmãos. Às vezes você investe em pessoas, a pessoa abandona no meio da caminhada, ou a pessoa mudou de cidade, ela vai fazer parte de outro povo, de outra igreja. Estou falando, mas se a gente tiver o compromisso de a cada ano tentar trazer uma pessoa para Cristo,
a igreja cresce muito mais. Então não é só uma pessoa. Se todos nós abraçarmos essa causa, a igreja cresce e desenvolve. Mas é só crescimento numérico. O crescimento numérico é uma consequência do nosso compromisso com a palavra de Deus, com a vivência do evangelho, daquilo que nós recebemos do nosso Senhor. Como igreja, nós somos desafiados a preparar e a capacitar líderes leigos para atuar junto com o pastor nesse trabalho do discipulado. John Locke, ele tem um livro chamado O Chamado para Acordar o Leigo, no qual ele fala desse trabalho que todos nós temos, porque alguns acham que, por não ter um estudo teológico, ela não pode trabalhar na obra de Deus. Só que a questão não é essa. Todos nós podemos trabalhar na obra de Deus. Todos nós temos a obrigação de trabalhar na obra de Deus, trazendo pessoas para compreender, entender e viver o evangelho do nosso Senhor. O discipulado não é uma prerrogativa dos ministros ordenados, mas é um privilégio que toda a igreja tem. Não é uma prerrogativa, uma coisa que é só para os ministros. Não, é um privilégio para toda a igreja. Não é um mero treinamento, mas é um estilo de vida. Investir em outras pessoas. É a redescoberta da estratégia que foi utilizada por Jesus Cristo. Treinamento faz parte. Se você quer aprender uma nova função, você passa por um treinamento. Nosso irmão Zé Roberto tem um dom dado por Deus, porque ele é professor de música. E ele vai treinando aquelas pessoas para que elas possam tocar. Várias pessoas ele treinou. Várias pessoas ele preparou. Garanto que algumas abandonaram no meio da caminhada. Mas muitos hoje tocam. E quando ele olha, ele vê o fruto daquele trabalho. Ele investiu tempo, ele preparou aquela pessoa hoje toca. E tem tocado não só na nossa igreja, como em outras igrejas. E isso é um trabalho para o reino de Deus. Ou seja, entender a capacitação de Deus para a sua vida, já usando os talentos e os dons. Mas aqui, voltando para o foco nosso aqui na questão do discipulado, aplicando a nossa vida, é entender o quê? Que o conhecimento que nós temos deve ser aplicado em outras pessoas, mas não é o conhecimento do nosso achismo, é o conhecimento que vem pela palavra de Deus. Não é o que eu penso, o que eu interpreto, mas o que a palavra de Deus fala. O nosso compromisso como discipuladores é preparar pessoas pela palavra de Deus e fugir de coisas que não é direto, que não fala da palavra de Deus. Então, nós temos que fugir dessas coisas. Agora, da palavra de Deus, nós permanecemos firmes com ela, porque ela é a base para a nossa vida, para a nossa história. Para que esse trabalho dê certo, nós precisamos que pessoas sejam idôneas, corretas. Essas pessoas precisam ter um bom caráter cristão, ter uma vida sadia na fé, ou seja, ter a simplicidade de vida do evangelho. Porque se as pessoas que vão preparar outras pessoas estão lotadas de vícios e de costumes que contrariam o evangelho, nós vamos gerar pessoas na fé cristã que têm deficiências e vamos repetir as mesmas deficiências que nós temos. Então, por isso, quando nós falamos que vamos preparar pessoas, não é só o que eu penso. Eu acho que eu estou pronto, mas será que eu estou pronto? Será mesmo que eu estou pronto? Será que eu não preciso parar e observar outra questão? Será que eu não preciso buscar aquele que me orienta na fé para falar, olha, realmente você tem demonstrado frutos de que está pronto? Porque às vezes nós vamos achando que estamos prontos e nós não fazemos bem o nosso trabalho, que é preparar pessoas. Mas nesse trabalho discipulado, a igreja precisa trabalhar com a simplicidade do evangelho.
mostrar que nós estamos verdadeiramente arrependidos e queremos uma mudança de vida. E se essa mudança de vida ela faz sentido na minha vida, eu tenho que mostrar que faz sentido para outras pessoas. Mas eu quero caminhar numa última questão com os irmãos para a gente conversar brevemente, conforme eu disse no começo. O discipulado ele requer treinamento. O discipulado ele requer treinamento para gerar esses novos discipuladores, esses novos líderes. O investimento naquele que é chamado do leigo, aquele que ainda não tem todo o entendimento, não é desprezar o trabalho de um líder formal. Muito pelo contrário. Um líder de igreja, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Por mais que a gente tenha visto, esteja vendo, na verdade, pessoas, e temos já visto há algum tempo pessoas que fazem tudo, não é o ideal. Às vezes é uma necessidade, mas não é o ideal. Se cada pessoa se dispõe a servir, e a servir com excelência, o reino de Deus tem a crescer. Por isso nós temos que investir nessas pessoas. É entender que todo cristão é potencialmente capaz de levar outra pessoa a Cristo e ajudar essa pessoa na caminhada da fé. Uma vez que eu entendi o Evangelho, que eu compreendi o Evangelho, eu sou capaz de falar do que Cristo fez na minha vida para essa pessoa. Eu sou capaz de falar como a minha vida mudou e aquilo que foi necessário eu modificar na minha caminhada. Ajudá-la na oração, na leitura da palavra de Deus, caminhar junto com ela. Ah, mas eu não tenho todo o preparo para isso. Por isso temos outros irmãos que já têm uma caminhada na fé que vão te ajudar nessa questão. Olha, eu cheguei no máximo que eu posso fazer, eu preciso de mais, eu preciso me aprofundar. Tudo bem. Outra pessoa vai te ajudar nessa caminhada para que você continue crescendo e desenvolvendo e continue fazendo a obra de Deus. Para que se possa ser um discipulador, a pessoa precisa ser capaz de seguir o seu líder. Aquele que o discipulou, aquele que o levou para Cristo, a liderança que nós temos na igreja, ou seja, ser capaz de entender que existem lideranças estabelecidas por Deus, respeitá-las e mostrar na minha caminhada que eu sou um seguidor de Cristo, ou seja, que eu tenho maturidade. Se você não está maduro na fé, se você não está maduro na sua vida, dificilmente você será um bom discipulador. Se eu demonstrar mais imaturidade do que maturidade, eu não estou pronto para discipular e preparar outras pessoas, porque eu ainda preciso ser aperfeiçoado. Eu ainda preciso amadurecer em alguns pontos. Se a gente reconhece isso, é maravilhoso. Mas o problema é que às vezes nós pensamos que já estamos prontos. E às vezes a gente recebe aquele puxão de orelha. Opa, ainda não é o momento. Esse ainda não é o momento. E esse puxão de orelha, essa chamada de atenção com carinho, não é para desanimar, mas é para que a gente foque naquilo que é importante. A graça de Deus, o amor de Deus, a sua graça bendita, o seu bendito evangelho para as nossas vidas. Tendo essas e outras características ainda mais necessárias, nós precisamos ser observadores. Então, se eu estou vendo que uma pessoa tem talentos, se eu observo nelas dons em determinadas áreas, eu observo para ver se a minha impressão é aquela mesma. Olha, tenho a impressão que o fulano vai se dar bem nessa área. Vou começar a observar aquela pessoa. E aí eu vou ver se ela tem aptidão para aquilo. Se eu vendo, eu começo
a ver sinais de que a pessoa tem aptidão, eu chamo para perto. E o que eu faço? Eu começo a desenvolver com ela algumas questões, algumas responsabilidades nos quais vão confirmar ou não se aquilo que eu estou vendo é realmente aquilo. E às vezes a pessoa, na caminhada, você vai ver e a pessoa não vai desenvolver naquele aspecto, mas desenvolve em outros aspectos, em outras áreas. Mas aquelas que estão ali com você vão recebendo a instrução para que elas possam ser mais eficazes na sua atuação. Ou seja, trabalhar no amadurecimento e no preparo para essas pessoas. O preparar pessoas, ou seja, treinar essas pessoas. Jesus, ele pregava para multidões, mas ele tinha um grupo, a parte da multidão, que era o grupo dos discípulos, no qual ele investia mais tempo. Dentre os discípulos, ele tinha um grupo mais específico ainda, que era o grupo dos 12, os 12 apóstolos, que ele investia mais tempo ainda. E dentro do grupo dos 12, Jesus tinha um relacionamento muito mais profundo com 3 deles, no qual ele investia ainda mais tempo e intimidade com essas pessoas. Então, essa é a questão. Nós pregamos para todos, mas nós caminhamos mais próximos de alguns, em outros momentos mais próximos de outros, discipulando e preparando esses todos para a graça de Deus. Por isso, todos nós precisamos investir em vidas. Para realizar essa obra, a obra do Senhor, que o Senhor nos chamou a viver para ela, é preciso ter o nosso caráter mudado. É o caráter de Cristo que estamos tendo na nossa vida, então podemos caminhar. Nós precisamos ser transformados pela graça bendita do nosso bom Deus. Pessoas com potencial devem ser observadas, treinadas e no momento certo dar o espaço para que ela comece a trabalhar, a realizar esse trabalho, que é um trabalho digno para a obra do Senhor, que é o preparar pessoas para viver para Cristo. Independente se você é um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de departamento na igreja, se você é um cristão, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor sobre a sua vida, você é uma pessoa capacitada a falar do amor de Deus, porque você foi transformado por Deus. Sua vida foi modificada para viver conforme a orientação, a graça e o amor do Senhor na sua vida. Nós vamos orar e na sequência eu converso um pouco mais com os irmãos. Pai amado, de infinita bondade, nós te agradecemos pela tua palavra, a direção, a instrução que ela nos traz. Pai, nos ajude nessa obra de sermos discípulos do Senhor, entendendo que o discipulado saudável gera um verdadeiro crescimento, Pai, na tua igreja. Pai, continue nos direcionando, nos capacitando. Colocamos mais uma vez a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, dos nossos familiares, a vida, ó Pai, da nossa nação, para que possamos viver e caminhar, ó Pai, conforme a tua graça, o teu sustento, entendendo o momento que nós estamos vivendo, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor não nos abandona. E pedimos que o Senhor continue nos capacitando e direcionando. É o que nós pedimos, o santo e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a dinâmica nossa no domingo vai alterar um pouco a partir do próximo domingo, se Deus nos permitir, com a sua bendita graça. O que altera na dinâmica? O que altera na dinâmica é o seguinte: até esse momento nós estamos trabalhando com 2 cultos no domingo, mas são 2 cultos iguais, porque é a mesma pregação, os mesmos cânticos. Aí, para dar um pouquinho de descanso para os nossos irmãos do louvor nos últimos tempos, nós de manhã temos colocado um pouco mais de hinos para poder dar um descanso para eles também nesse sentido. Eu sou grato a Deus pela vida desses nossos irmãos aqui. Eu vou citar o nome aqui, não estou desprezando os demais irmãos da igreja, mas agradeço muito a vida do Zé Roberto, do Márcio, da Ana Maria, que desde o princípio
me apoiaram nesse trabalho desde a primeira transmissão até agora. Eu sou muito grato, sou grato à vida do Zé Roberto, que até durante a semana ele tem me ajudado aqui, então eu sou grato a eles, não tenho palavras para expressar minha gratidão a eles por isso. Entendo que eles estão fazendo para a graça de Deus, mas eles têm dedicado seu tempo me ajudando nesse trabalho. Abraçaram a causa junto, como outros irmãos abraçaram, têm ajudado a divulgar o canal da igreja, têm ajudado a que as nossas mensagens, os nossos estudos alcancem o máximo de pessoas possíveis. A minha gratidão a todos. Só que o que muda na nossa trajetória? Entendemos, na última reunião do conselho, que nós poderíamos dar um passo diferente, voltar à atividade da escola dominical. O que altera é isso. De manhã nós vamos começar a ter algumas aulas, como nós já tínhamos, e à noite culto, para ver como a gente caminha nessa readaptação. Então vai voltar a todas as salas, pastor? Ainda não. Por enquanto, usaremos só o templo. Nesse primeiro momento, usaremos só o templo. Então, usaremos o templo aqui, da mesma forma, respeitando o espaçamento, os irmãos com máscara. Eu vou continuar falando do púlpito aqui para manter uma distância maior. Geralmente, na escola dominical a gente fica mais próximo, mas por causa dessa questão, eu vou manter esse padrão de estar no púlpito falando e assim poder manter um distanciamento maior. Essa vai ser a diferença. Pastor, e se desenvolver e caminhar? Se desenvolver e caminhar, aí nós vamos vendo qual faixa etária a gente vai já liberando conforme o tempo for passando. Então, nesse primeiro momento, é essa adaptação. O culto continuará sendo transmitido, tá bom? E aqueles que vêm de manhã vão passar pelo período da escola dominical e depois à noite, culto à noite normal, tá bom? Então eu peço todo carinho e respeito. A limitação continua, não vamos poder receber além daquilo que o nosso templo permite. Nós já expandimos um pouco, colocando alguns espaços na galeria, tá bom? Então, continuamos pedindo a atenção e a compreensão de todos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos testar essa volta com a atividade, primeiro com a classe no templo. Depois, com todas as limitações e protocolos, nós vamos vendo as outras salas para liberar e voltar à atividade, se Deus nos permitir, o mais breve possível. Mas é uma readaptação. Por isso, nós pedimos todo o cuidado, todo o carinho dos irmãos nesse momento. Se Deus nos permitir, em breve nós poderemos trabalhar um pouco mais diante da situação. As salas, o preparo com a sala vai requerer também um cuidado. Tem algumas salas que é difícil, algumas faixas etárias. Você não consegue controlar toque, né? Uma criança vai tocar na outra. O professor às vezes vai precisar tocar na criança, então nesse momento não é o ideal para isso, tá bom? Para que, se por um acaso a pessoa estiver infectada, se ela pode ser assintomática, ela não passe para outras, né? Então todo esse cuidado a gente está tomando. Então a gente pede todo o carinho de vocês nesse sentido, um entendimento nesse sentido. Então, no primeiro momento, voltamos com a escola dominical com classe única. E conforme as coisas forem expandidas, nós vamos observando e vendo a necessidade. E o culto continua no padrão que nós estamos hoje, respeitando o tempo, respeitando todo o protocolo, tá bom? Deus abençoe sua vida, que você continue sendo um canal de bênção para a honra e glória do nosso bom Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos caminhar no seu amor, no seu sustento, na sua graça. Um forte abraço, que Deus te abençoe.